Hoje o Jornal Band News de sábado sendo apresentado numa ponte aérea Rio-São Paulo. E amanhã teremos um confronto Rio-São Paulo na final da Copa do Brasil. De um lado, o São Paulo de Dorival Júnior, que jamais conquistou o título da Copa do Brasil. E do outro lado, um cambaleante Flamengo. Eu nem sei como é que chega para essa final. A gente vai saber agora, ô Pedro Dobal, porque estamos em contato com os nossos comentaristas Leandro Quesada e Álvaro Oliveira Filho. Um em São Paulo, o outro no Rio. Quero dar o bom dia junto pros dois, mas já puxar a sardinha aqui pro lado de São Paulo, embora seja flamenguista, para dar meu alô pro Leandro Quesada e já fazer aquela pergunta bem fácil de ser respondida, Quesada. O São Paulo consegue conquistar neste final, não neste final de semana, mas no próximo, né? Mas nesta final, um título inédito. Como é que você vê as duas equipes chegando? Bom dia pra você, meu querido. Bom dia, grande Ivan. Tudo bem, Ivan? Pedro, um abraço, uma saudação especial aí pro Álvaro também. Eu acho que essa pergunta você poderia fazer um favor pro comentarista e deixar que o comentarista responda depois do primeiro jogo. Não, ficaria tem que ser mais antes. fácil. Até eu viro comentarista, o Quesada. Olha só. Eu tô brincando, mas eu acho que isso tem muito a ver com o primeiro jogo. O meu pensamento em relação à possibilidade do São Paulo é o São Paulo não perder no Maracanã. Ou seja, um empate. Se o São Paulo arrancar um empate no Maracanã, ele chega vivíssimo, como diria minha avó, vivíssimo da Silva para conquistar o título no Morumbi. Agora, se o Flamengo fizer o serviço, eu acho que há um ligeiro favoritismo para o Flamengo jogando em casa. Aí vai ser complicado para o São Paulo entender que vai ter forças para reagir no segundo jogo. O São Paulo fez isso contra um fraco Corinthians. Embora o Flamengo não faça a temporada dos sonhos, Ivan, o Flamengo é o Flamengo e o Corinthians é o Corinthians. O Flamengo tem muito mais coisas a oferecer de perigo para o São Paulo do que o Corinthians teve naquela oportunidade. Então, em linhas gerais, se o São Paulo trouxer um empate do Maraca, tá de bom tamanho para depois tentar esse título inédito, como você lembrou aí. Bom, e a gente também, claro, puxa a sardinha pro lado do Rio de Janeiro, pro lado do Flamengo. Então eu chamo aqui para conversa também Álvaro Oliveira Filho para falar sobre o Flamengo. O Flamengo que chega nessa final sob muita pressão da torcida, que mesmo ainda enfurecida, fez aí uma campanha, uma vaquinha para arrecadar dinheiro para fazer a festa aí na final da Copa do Brasil. Por que chega sob muita pressão? Porque o rubro-negro perdeu todos os títulos que disputou até agora. A Copa do Brasil, imagino, seria uma espécie de redenção, né? Só que o clima lá na Gávea também não é dos melhores, muita turbulência. Álvaro, como é que chega o Flamengo para essa final? Bom dia. Bom dia, tudo bem, Pedro? Bom dia, o Ivan. Bom dia, o meu amigo Quesada. O Pedro, eu me lembro que a última vez que eu tive o prazer de encontrar o Quesada no ar foi na primeira disputa de título desse ano, num jogo entre Flamengo e Palmeiras, válido pela Supercopa. E era um ano que começava muito promissor para o Flamengo, né? Porque além daquela Supercopa, o Flamengo tinha outros títulos importantíssimos, como o Campeonato Mundial, a Copa Libertadores, o Campeonato Brasileiro, a Recopa Sul-Americana, enfim, era um ano em que o time prometia disputar muitos títulos. Quase todos eles já foram perdidos. A única possibilidade que o Flamengo tem agora, há 3 meses do fim da temporada, é alcançar esse título da Copa do Brasil. Assim, em termos de qualidade individual, eu diria que o Flamengo talvez tenha até mais que o São Paulo. Mas por que o Flamengo tem enfrentado uma temporada tão difícil? Porque ele joga contra 2 adversários sempre. É o adversário que está do outro lado do campo e os seus próprios fantasmas. O Flamengo fabrica adversários dentro de casa. Você vê que ele vem agora de uma semana em que ele deveria estar absolutamente concentrado no jogo contra o São Paulo, nessa final de Copa do Brasil, que pode dar a ele o único título da temporada. E o que acontece? O Conselho vai votar se vai estender de 3 para 4 anos o mandato da diretoria e sai um quebra-pau tremendo, a reunião não acaba, tudo deve terminar na justiça. Os jogadores brigam com o treinador, quer dizer, brigam é um modo de dizer, mas os jogadores não se dão com o treinador e há 2 dias do jogo fazem uma reunião entre eles, sem a participação de ninguém da diretoria, sem a participação de ninguém da comissão técnica, ou seja, é como se eles
fossem tomar todas as decisões relacionadas a esse jogo de domingo. Então, um clube que vive num ambiente assim, mesmo sendo o Flamengo, com a grandeza que tem, mesmo sendo o Flamengo, com os recursos que tem hoje, e talvez nenhum clube no Brasil hoje tenha os recursos que o Flamengo tem, mas mesmo com tudo isso, é um clube que sempre entra com um peso muito maior do que os adversários. E isso pode sim dar ao São Paulo um ligeiro favoritismo nessa temporada. Os dois vêm de derrota, os dois perderam no meio de semana, mas enquanto o São Paulo perdeu fora de casa, como visitante, e uma derrota que ele sai com escoriações leves, o Flamengo sai de uma derrota como mandante, uma derrota feia, e que deixa sérias cicatrizes nesse elenco, viu, Dobal? E com protestos da torcida. Geralmente a torcida que é de fora do Rio, né, Álvaro? É uma torcida que acolhe mais, mesmo na derrota, e não foi assim, não foi isso que a gente viu lá no Espírito Santo. É uma questão nacional. E aí eu jogo a bola pro Quesada para perguntar o seguinte: a gente tem visto ao longo do ano, Quesada, a torcida do São Paulo num movimento de apoiar o time impressionante, né? O São Paulo enchendo o Morumbi todos os jogos, jogo de fim de semana, jogo de meio de semana, ingresso barato, a torcida apoiando. E o Dobal lembrou que a torcida do Flamengo fez vaquinha, vai fazer uma festa lá gigantesca no Maracanã. Agora, pro futebol que o Flamengo apresentar em campo, esse apoio se transformar numa pressão terrível, né, em cima dos jogadores, uma vaia, sei lá, né, do apoio se transformar uma vaia, é uma linha muito tênue, né, se o time não entrar bem. Mas a gente não tem visto essa pressão no lado do São Paulo, por mais que seja um título inédito, né, a torcida abraçou o time em 2023 de um jeito que há muito tempo eu não via uma torcida abraçar. E não é que o São Paulo esteja ganhando tudo, né, esteja na crista da onda, né, é um movimento muito bonito também do outro lado, né. Eu acho que isso tem muito a ver com o que o Álvaro falou aí. As duas torcidas são inteligentes. A torcida do Flamengo cobra muito porque sabe que esse time já rendeu mais do que vem rendendo nessa temporada. Então, claro que o nível de exigência é muito grande. E cá entre nós, né? Quando esses caras do Flamengo estão afim, ninguém segura. É que eles não estão afim, né? Esse é um problema crucial na análise, né? Os caras não estão afim. Alguns jogos, os jogadores do São Paulo andam em campo. Então, a torcida cobra muito porque sabe que eles podem desenvolver muito mais. Já desenvolveram, inclusive. Do lado do São Paulo, torcedor inteligente do São Paulo, sabe que há um limite. Esse time não consegue fazer mais do que já fez, né? Então, talvez por isso, né, a torcida do São Paulo abrace muito mais e exija não tanto quanto a do Flamengo exige. E olha que coisa curiosa, né? Era Rogério Ceni, o técnico do São Paulo, quando o Álvaro lembrou, né, desse início de ano do Flamengo, jogando contra o Palmeiras e depois sonhando com tudo na temporada. E deu tudo errado, né? Mudou o técnico, veio o Sampaoli e tal. E o Dorival era o cara que poderia estar hoje no Flamengo, com ambiente, Álvaro, Pedro, Ivan, ouvintes, muito melhor, porque era assim, né? A passagem do Dorival foi uma passagem vitoriosa, com 2 títulos, um ambiente super legal, um clima bacana e uma sinergia entre técnico e Flamengo, que o São Paulo tem de sobra nesse momento e que o Flamengo já não sabe o que é, né? Porque Sampaoli e esse elenco realmente não deram química, como diria o professor Parreira. Bom, jogando a bola então de volta pro Álvaro, a gente sabe que Copa do Brasil é mata-mata, mata-mata tem suas particularidades, e eu queria perguntar para você, Álvaro, chegaram à final os dois times, as duas equipes realmente mais bem preparadas, as duas equipes que mais jogaram futebol, talvez não na temporada inteira, né, considerando aí o histórico recente do Flamengo, mas pelo menos dentro da Copa do Brasil, foram realmente os dois times que mais apresentaram um futebol bom? Eu acho que sim, eu acho que foram os dois times que mais mereceram. Os dois times passaram por grandes rivais caseiros, né? O São Paulo passou pelo Corinthians, o Flamengo passou pelo Fluminense, tiveram outros adversários de peso na temporada e foram passando ali, chegaram com todos os méritos a essa final. Agora, o Quesada falou uma coisa interessante sobre essa mudança de treinadores no Flamengo, né? E depois da saída do Dorival, a gente teve aí a chegada do Sampaoli. O Sampaoli chegou
no início do Campeonato Brasileiro, né? Ele está dirigindo o Flamengo há pouco mais de um turno, há pouco mais de 3 meses, né? E aí já estão pedindo, já tinha gente defendendo que o Sampaoli fosse demitido depois da derrota para o Atlético Paranaense, mesmo o clube estando a 3 dias de começar a disputar um título. E talvez essas pessoas tenham razão, porque já não há um ambiente entre essa comissão técnica e o elenco do Flamengo. É claro que é uma loucura você fazer esse tipo de mudança às vésperas de uma decisão, mas no ambiente que o Flamengo se encontra, isso talvez faça até algum sentido. A gente chegou ao extremo de um integrante da comissão técnica do Jorge Sampaoli agredir um jogador. Olha a que ponto nós chegamos. Então, assim, o que me deixa em dúvida e aí eu queria a ajuda de vocês, qual é o maior responsável por esse momento do Flamengo? É o Jorge Sampaoli, que não consegue administrar o vestiário, ou é a pessoa que tomou a decisão de demitir o Dorival Júnior, que tinha um bom ambiente no time, que vinha fazendo uma campanha vitoriosa, e tomou a decisão de contratar o Jorge Sampaoli? É a pessoa que contratou o Vitor Pereira e teve que pagar uma multa imensa para o treinador português e que agora talvez tenha que pagar novamente uma multa gigantesca para o Jorge Sampaoli, porque vai rescindir o contrato antes do final e muito provavelmente ele não vai chegar ao final do seu contrato. Então, quem é que contrata esses treinadores? Quem é que toma essas decisões de contratar e demitir 3 meses depois, gerando para o Flamengo um prejuízo gigante? A culpa é do Sampaoli? Não. E a gente vê até, né, Álvaro, já se caminhando aqui pro fim, que por exemplo, o Zico, né, é um cara que sabe muito o peso que as palavras dele têm, ele evita criticar jogadores publicamente, né, porque ele sabe que isso pesa muito na hora da torcida puxar puxar a orelha desse cara e tal, mas essa semana ele concedeu uma entrevista, né, para um portal, o Gol.com, né, e falou bastante sobre vários assuntos do Flamengo, né, e ele também fala até hoje, né, até hoje eu não sei porquê. Isso tudo foi feito, né? Por que o Dorival saiu? Por que veio o Vitor Pereira? E ele, o Zico, ele é um torcedor, ele vai no estádio, né? Apoiar o Flamengo e tal. E foram, até, né, indico aqui pro ouvinte procurar aí na internet, mas, Quesada, foi uma das raras vezes em que vimos o Galinho falar mesmo, né, sobre a situação do Flamengo, não tá nada satisfeito. Nosso tempo é curtinho, então vou direto e reto aqui pros dois, antes de fazer o convite pro nosso ouvinte. Leandro Quesada, tá mais pra São Paulo ou tá mais pra Flamengo nesse primeiro jogo, hein? O Marcelo Dox tá a caminho do Rio de Janeiro, ontem gravou um videozinho aqui do meu lado, falando, vai dar São Paulo. Aí eu fiquei, pô, Judô, respeita nós aí, mas enfim, quero saber da sua análise também. Você acha que tá mais para um lado ou mais pro outro? É aquela coisa de mata-mata, 0-0? Não, estamos analisando o ambiente. Se for ambiente, então vai ser 10-0 pro São Paulo. Mas o futebol a gente sabe que não é só ambiente, né? Se os jogadores do Flamengo estiverem concentrados e tiverem um mínimo, né, um minutinho para ouvir o Sampaoli, e eles falar, vamos pensar só no Flamengo hoje, eu acho que no duelo o Flamengo tem um ligeiro favoritismo. O Flamengo tem mais time que o São Paulo, mas o ambiente pode pesar de forma favorável. Repito, se o São Paulo trouxer um empate do Maracanã para o segundo jogo no Morumbi, essa pode ser a chance do São Paulo. Eu vou dar meu palpite, eu acho que é um jogo para empate. Eu acho que vai ser um jogo, não vai ser aquele jogo com placar elástico para um lado e para o outro. Para mim vai ser um empate e fica tudo para o Morumbi. É o que eu penso sobre isso. É palpite, né, gente? Posso acertar, posso errar, mas o meu palpite é esse. É isso. Vai por essa também, Álvaro? Olha, faz hoje uma semana que o Flamengo enfrentou o Botafogo, líder do campeonato, em um time que raramente verdade. E o Flamengo tinha todos esses problemas, né? E acabou derrotando o Botafogo dentro da casa do Botafogo, onde nenhum time tinha conseguido nem empatar. O Botafogo tinha vencido todos os adversários jogando no Newton Santos. Então, o Flamengo está acostumado a superar esses momentos turbulentos. E eu acho que nesse primeiro jogo, apesar de tudo que a gente falou aqui, acho que dá Flamengo. Agora, não é uma vitória que vai deixar a Copa do Brasil praticamente decidida, não. Acho que a decisão vai acontecer mesmo no Morumbi. E aí, do segundo jogo, eu te falo semana que vem, pode ser? Fechado. E um abraço aqui para os nossos ouvintes que participam. Vai ser 2-0 pro Tricolor, o Flamengo vai ficar no cheirinho.
vai dar Mengão. Muito obrigado aqui a todo mundo que participou. Muito obrigado ao Leandro Queçado, obrigado ao Álvaro Oliveira Filho fazer aqui o convite, né? Neste domingo, a bola rola às 4 da tarde, mas a partir das 3 já tem o Abre o Jogo aqui na Band News FM. Marcelo Duó, para narrar muitas caçapas do Flamengo, se Deus quiser. Álvaro Queçado, um abraço para vocês, hein? Grande abraço. Tchau, tchau. Valeu. Abraço. Tchau. Viu aí, né, Dobal? Sem clubismo nenhum. Não.